é a questão da Venezuela, né? A prisão decretada do opositor do Nicolás Maduro, que é o Edmundo Gonzalez. Saiu essa notícia trazida agora pelo Metrópolis, a gente tem aí a manchete. O Gonzalez, que está foragido, né? Acho que ele já devia imaginar esse tipo de represália, e ele foi chamado pelo Ministério Público da Venezuela para fazer um depoimento lá perante a justiça. Por 3 vezes ele não compareceu, porque, enfim, devia imaginar que não sairia de lá se não fosse preso, e agora foi determinada essa prisão pelo Maduro e confirmada pela justiça, né, essa decisão de prisão do Gonzalez. Nós temos também uma manchete do G1 que traz a manifestação do Edmundo Gonzalez após essa notícia. E ele diz que o país precisa é ver as atas eleitorais, as famosas atas eleitorais da Venezuela, e não de ordens de apreensão. Lobauer, você tem acompanhado aí também essa questão da Venezuela, já falamos bastante aqui no nosso programa, escalando cada vez mais, mas não foi por falta de aviso, né? Não existe ditadura que convoque eleições e perca, então tá aí. Tá aí a comprovação de que... Senão não seria ditadura, né? E a partir... Portanto, não é nenhuma surpresa que não tenham aparecido as atas e nem vão aparecer. Eu acho que o candidato Edmundo deve ter percebido que a única maneira era desaparecer, porque a prisão seria uma prisão da onde se juntariam outras pessoas que já estão numa situação bastante preocupante. A gente já teve aqui no programa exemplo de gente que esteve lá na Venezuela e tem depoimentos diretos da Venezuela, da situação deprimente que vive aquele país. E não surpreende, na verdade ele foi chamado dentro de um enquadramento de terrorismo, né? Que também é bem a linguagem do regime ditatorial, e só fica nosso lamento em relação à posição do Brasil, né? Porque é um constrangimento geral para o Brasil em relação aos seus parceiros tradicionais, em relação à sua população. A maioria da opinião pública certamente não se alinha ao regime ditatorial, e nem aos exercícios que se faz no Brasil para, quiçá, chegar numa situação como aquela. Então, o que se pode dizer além disso? Pode dizer que o povo venezuelano vai ter que enfrentar uma situação cada vez mais complicada, e esse regime só não cai porque tem uma nova conjuntura internacional que permite que ele se sustente, né? Uhum. O Gonzalez ele é acusado de crimes como usurpação de funções de autoridades, incitação a atividades ilegais e falsificação de documentos oficiais. Nós temos uma manchete da Folha que diz o seguinte, repercute uma palavra do Maduro, dizendo que ninguém está acima das leis, diz Maduro após ordem de prisão do opositor. Aí tem a Folha, inclusive chamando, né, o Maduro de ditador, o ditador chama Edmundo Gonzalez de covarde. Chile, Argentina e outros 6 países da região condenam a ameaça de detenção. E aí nós temos um comunicado que foi feito por esses países justamente condenando essa ordem de prisão. Você vê ali várias bandeiras de países aqui da América do Sul e também América Central, mas você não vê a bandeira do Brasil. Ficou de fora aí desse comunicado, Ricardo Gomes. E é algo que realmente coloca o Brasil aí, não sei se saia justa é a palavra correta, mas como disse o Lula, né, é um regime desagradável a Venezuela. Desagradável. Desagradável tá se tornando o Brasil. A Venezuela é uma ditadura escancarada. Escancarada. Alguém tem alguma dúvida? A oposição apresentou as atas das urnas, o boletim de urna, né? Que é a causa de acusação de falsificação de documento. Quer dizer, o regime nem apresentou atas, nem precisa, nem quer, nem vai. Essa frase do Maduro de que ninguém está acima da lei, é uma piada, a lei que ele comanda. Lembrando que antes da eleição, Maduro já tinha proibido Maria Corina Machado de concorrer, excluiu a principal candidata da oposição, prendeu assessores do partido de oposição, proibiu a circulação, proibiu acesso a sites de notícias. Então, tudo isso aconteceu antes da eleição. Esperavam o quê do resultado eleitoral? Maduro, obviamente, perdeu nas urnas e deu um vai na venda, né? Mandou
sumir com as atas, os boletins de urna estão em regime de sigilo, declarado pela Suprema Corte venezuelana, a ditadura pronta e acabada, o Brasil faz de conta que não vê, mas acho que o que a Venezuela mostra é que quanto mais a gente mergulha nessa espiral, mais difícil é sair depois. Quanto antes se interrompe um processo de instauração de uma ditadura, menos dói para sair. Isso vale também para as crises econômicas. Nós estamos vendo o Brasil num déficit que se acumula. Quanto mais nós deixarmos isso se perpetuar, mais difícil é o processo de saída da crise depois. O que faz com que as eleições de 2026 no Brasil sejam tão importantes se o país pretende mudar o rumo, porque aparentemente quem está aí não está... Eu tô curioso aqui, o Luiz Felipe, né, diz que haverá movimentações da Câmara, a gente fica esperançoso. Pior é isso, eu como gremista não perco a esperança nunca. Né? Então, a ação no Cássio Marques, vamos esperar. Tá? Como é a frase? Talvez ainda haja juízes em Berlim. Talvez ainda haja juiz na Suprema Corte para botar um... Até aqui o STF não fez nenhum sinal de resistência, né? Então também seria algo extraordinariamente corajoso de Nunes Marques. Vamos ver. Eu tenho medo dele achar alguma saída técnica ali, né? Falar que pelo regimento tal, artigo X ali, ele não pode entrar no mérito. Não cabe a DPF contra decisão exarada. Já houve casos assim. Né? Esse comunicado que eu citei aí dos países vizinhos, ele consta as assinaturas de Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. Não consta o nome do Brasil. O Brasil não assinou o comunicado, já o Maduro fez, pode-se dizer assim, uma espécie de aceno à justiça brasileira. Ele comentou na televisão a decisão aqui, que a gente já está falando bastante, né, sobre essa suspensão do X. Maduro deu sua opinião sobre isso e destacou que se foi uma ordem judicial, então não tem muito o que discutir. Vamos ver esse vídeo. Bueno, yo pensé que este titular era de Venezuela, pero no, es de Brasil. Brasil bloquea la red social X por negarse a nombrar un representante legal y su negativa de tratar de reconocer lo que son las leyes de este país suramericano. Algo que obviamente pareciera una continuación de lo que ha ocurrido también aquí en Venezuela. Usted como un gran, diríamos de esta forma, antagonista de Elon Musk, ¿cómo recibe esta noticia? ¿Se siente reivindicado? ¿Quién tomó esa decisión en Brasil? Este proceso se inicia por un proceso del juez supremo del Tribunal Federal de Brasil. Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia que toma esta decisión. Y da la instrucción al ente regulador quien toma la medida. O sea que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil tomó una decisión soberana en el marco de la juridicidad del Estado brasilero. Me parece muy bien. Ahí tenemos el nombre, Alexander de Moraes, ¿no? De Moraes, exacto. Bueno. Correcto, toda la Corte. No digo porque es muy importante que la decisión de los tribunales supremos de cada uno de los países sean soberanas y sean respetadas. En este caso de Brasil, el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión para hacer respetar la soberanía del espacio brasilero, la soberanía del Estado brasilero, para proteger a la sociedad brasilera. Si lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué podemos decir desde Venezuela? Santa palabra. Tá aí, Jean Turco, santa palavra, ou seja, o juiz decidiu, a justiça determinou, não há o que se comentar. O Maduro aí apoiando, então, a decisão contra o X. Olha, Maduro está com inveja do Brasil, né, de várias questões, não só pelo STF, mas por quê? Porque aqui se consegue fazer algo similar ao que ele fez, com menos repercussões internacionais, com menos críticas internacionais. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a Venezuela está nessa situação. Já aconteceu mesmo no passado com Leopoldo López, com Capriles, com Guaidó, depois agora com Corina Machado, e todos eles estão ou exilados, ou presos, ou prestes a ser presos, como estamos vendo agora neste caso.
É bom repetir que ele perdeu as eleições, ele não conseguiu, ele tentou fraudar, tentou de várias formas, impedindo o Correa Machado de se candidatar, impedindo o voto dos venezuelanos no exterior, controlando o voto ao nível doméstico internamente na Venezuela, e mesmo assim não conseguiu. Ele é realmente o pior ditador da história. É o único ditador que não consegue fraudar as eleições. Em termos técnicos, né, ter um processo eleitoral onde você tem cédulas, obviamente, te prende muito, dificulta muito, e ele deveria, obviamente, aprender a fraudar melhor esse sistema e não deixar, obviamente, provas da eventual da tentativa de fraude. Sobre Nunes Marques, o juiz do STF que vai agora julgar a ação de inconstitucionalidade do Partido Novo, vejam, é aquele juiz que está lá por acaso. A sorte às vezes acontece. O cara foi conversar com Bolsonaro para tentar pleitear um cargo, um assento no TSJ, e enquanto estava indo embora, peraí, não tenho nenhum nome para colocar no STF, peraí, chama aquele cara lá que veio aqui para o TSJ, vamos colocar no STF. Assim, realmente muito improvável, duvido que consiga fazer alguma coisa, duvido que eles atualmente tenham autonomia para decidir realmente, de forma sincera, etc. A pressão que ele deve estar sofrendo neste momento é muito mais forte. Parabéns ao Partido Novo, que além dessa ação já fez outras, inclusive Marcel Van Hatten junto com o nosso André Marcília, já fez outras do tipo. Quem sabe uma hora uma dessas ações, um conjunto delas possa funcionar. Parabéns a eles, por enquanto não vejo muita saída disso aí, nem para a questão de Twitter, nem para a Venezuela. Lá depende do poder das armas. Pois é, e isso tudo está causando um problema aqui para a nossa diplomacia, né? O Estadão traz que o Lula admite uma escalada autoritária, enfim, né? O Lula admite essa escalada autoritária de Maduro após a ordem de prisão contra o opositor. O Celso Amorim deu declaração dizendo que está preocupado com o que está acontecendo lá, e agora fica uma situação constrangedora. Luiz Felipe, você que foi e é membro ali da Comissão de Relações Exteriores, né? A diplomacia brasileira, como é que vai sair dessa, né? Porque até agora não condenou, não reconhece nem um lado nem o outro, as atas não vão aparecer, pelo visto, já está mais do que claro isso, e existe aquela teoria de um rabo preso ali também, que ele não pode bater de frente para não ter um contra-ataque, vamos dizer assim, do outro lado, né? Olha, me impressiona que o Celso Amorim está dizendo que preocupa o fato de que Maduro vai prender o seu opositor político. Preocupante. É preocupante. Acho que já é um sinal. Ainda não é errado, é preocupante. É um sinal que algum senso está entrando ali naquela cabecinha de tiranossauro. E é isso que acho que a gente está conseguindo conquistar com a opinião pública qualificada desse programa e de diversos outros programas que existem no YouTube que falam de relações exteriores. Vou pontuar aqui para todos que estão nos assistindo. Isso que está acontecendo no Brasil é novidade, meus caros. Falar de o que está acontecendo nos outros países da região. Geopolítica, o mundo, e como isso afeta o Brasil, isso é novidade. Não existia esse debate público há alguns anos atrás. Tem crescido vertiginosamente e a cobrança também tem crescido vertiginosamente. Então, muito satisfeito desse lado. Agora, até que você faça um conjunto de dinossauros que estão em Brasília se movimentarem para o lado certo, é outros 500. Né? Então, só o fato do Celso Amorim, que está vinculado a ter feito parcerias com países narcotraficantes, ditatoriais narcotraficantes, terroristas de todo quanto é espécie, e não ter se posicionado, e agora menciona que, olha, um ditador está prendendo lá um opositor político e fala que isso é preocupante, olha, é um sinal que as coisas estão começando a mudar. No entanto, sem cobrança, vamos ficar em cima, porque eu não acredito nesses discursos. É muito fácil você colocar um discurso, fazer uma divulgação no jornal e sentir o impacto disso na opinião pública, apaziguar por um momento, o tempo passa, outras coisas entram em prioridade, esse item
caiu na prioridade, pronto. Já não precisa se falar mais nada sobre esse tema e volta à posição status quo que tinha inicialmente e não vai além e não dá o próximo passo, que é de fato condenar o governo Maduro de uma forma completamente institucional, do jeito que está sendo feito. Está colocando... O Maduro é uma faca cadente. A gente fala até no mercado financeiro. Nunca segura uma faca que está caindo. É que você vai se cortar. A faca está caindo, você vai pegar, vai se cortar. É o que o governo está fazendo, é uma faca cadente. O Maduro está em franca queda e você vai lá e segura junto, então você vai cair junto. Temos o Estado brasileiro. A questão de relações exteriores afeta o Estado brasileiro, afeta o brasileiro, é o que nós somos projetado para o mundo. E como você tem essa responsabilidade, que na minha opinião esse governo é completamente irresponsável com relação a essa imagem, fica muito preocupante essas posições ambíguas aí que o Celso Amorim tem tomado. Você imagina, me permite? Diga. Você imagina o que é a carreira diplomática, que é uma carreira maravilhosa, uma carreira para uma elite de gente que tem um perfil muito específico, que tem uma tradição. A instituição Itamaraty tem uma tradição, e tem mesmo, durante mais de um século, construiu a Escola do Rio Branco, na figura do próprio Rio Branco, do Barão de Rio Branco. Você imagina o que é hoje, em 2024, você ser diplomata jovem e ter que se posicionar, ou ter que engolir, assistir isso daí e não poder falar nada? Você imagina o que é para quem está pensando em fazer a prova, e entrar na carreira, o que é você ver os teus representantes? Porque o ministro, ninguém sabe nem o nome, porque na verdade o nosso ministro é o próprio Celso Amorim, que é um assessor especial. O ministro ninguém sabe, porque também é um submisso. Então você imagina o que é para toda a carreira, para todos aqueles que são mais veteranos, mas os mais jovens. Quem é que vai querer trabalhar num negócio desse, viver uma vida dessa, de constrangimento, ver o ditador da Venezuela dar essa risadinha no final que ele deu na entrevista agora, aquela coisinha assim cínica. O sujeito que estudou, que conhece o mundo como conhece, você imagina que constrangimento que é esse? Você desiste da carreira. Uma carreira que é uma carreira de Estado, né? É isso mesmo. A gente fala, eu falo bastante, a gente fala na certificação. Você põe aquela divisão em 6 partes, né? Na certificação aqui, a gente fala da separação entre o chefe de Estado e chefe de governo. O Itamaraty, a chefia das relações internacionais, é um órgão que era para ser um órgão de Estado, mas no Brasil está subordinado à ideologia do ocupante da presidência da República. Quer dizer, foi colocado a serviço da visão partidária do governo do dia. Destruíram o Itamaraty nesse sentido. Tinha uma frase na diplomacia argentina, na América Latina inteira, que era Itamaraty não improvisa. Não improvisa. Itamaraty era o melhor corpo diplomático da América Latina. E agora subordinado ao interesse partidário, às ligações dentro do centro da esquerda latino-americana, construídas pelo PT. É um problema estrutural da Constituição brasileira. Para fechar alguns nomes aqui. Perseguidos pelo Maduro e pelo Chaves, Leopoldo Lopes, Capriles, outro opositor político, Guaidó, outro opositor político perseguido, Marina Corina, também perseguida, e agora o opositor que de fato foi o presidente eleito. Então, ou seja, é uma tradição de perseguição ao opositor político. O que mais o Itamaraty precisa? O que mais o Itamaraty precisa? Sim, quantos mais precisam ser perseguidos? Enfim, passar a bola. Você consegue imaginar um país em que o presidente queira usar o poder, a justiça, para prender o seu opositor? Consegue imaginar isso?